Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Alan. E nós somos os fisioterapeutas aqui da Protetics. E hoje a gente vai iniciar o segundo episódio do nosso podcast, Amputei Agora, abordando um tema onde a gente vai falar um pouquinho sobre o que a deficiência pode causar na sua perspectiva de futuro e como uma prótese ela pode devolver isso. Então esse é um tema muito importante porque como no dia a dia a gente trabalha muito com essa questão de protetização, a gente vê a importância do que uma prótese pode trazer para um paciente. E a gente vê principalmente a diferença de um paciente que protetizou, teve um acompanhamento, fez todo o tratamento correto, né, de maneira correta, sem pular a etapa, e um paciente que às vezes não protetiza ou pula alguma etapa na protetização e isso acaba dificultando aí o andamento da situação do paciente, né? Sim. E uma coisa que é muito importante, que é legal a gente falar, quando a gente entra nessa questão de funcionalidade de uma prótese, né? Muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes quem não está muito internado sobre prótese, acha que muitas vezes existe só um tipo de prótese, né? Mas hoje, se você for ver no mercado, existe muita variedade para níveis de amputação, é claro, mas também tipos de funcionalidade, né? E cada uma atende uma demanda de acordo com o que o paciente necessita. A gente Exatamente. tem os pacientes que são atletas, a gente tem o paciente que vai usar ali para atividade de vida diária, então tudo vai de acordo com o que o paciente precisa no dia a dia dele, né? Exatamente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o paciente chega para uma avaliação e a gente pensa, nossa, o que eu vou indicar para um paciente? A primeira coisa a gente precisa ver em questão de funcionalidade. Muitas vezes não adianta uma pessoa idosa chegar aqui e a gente indicar uma prótese para uma pessoa que seria um atleta, entendeu? Porque a gente precisa entregar funcionalidade. Então, se é uma pessoa ativa, a gente precisa entregar uma prótese que traga funcionalidade para o dia a dia dela. Diferente, por exemplo, como eu falei, muitas vezes um idoso não tem como indicar para um idoso uma prótese que seria para um atleta. E muitas vezes não seria adequado a gente indicar uma prótese para um atleta que seria para um idoso, né? É importante pensar também no custo-benefício, né? Exatamente. As próteses que são mais robustas, que atendem especificidades de pessoas que são mais ativas, elas geralmente têm um custo maior, né? Exatamente. Então é importante pensar nisso também, até porque, como a gente falou, um paciente idoso, às vezes, não que ele não precise fazer atividade física, mas talvez uma prótese que seja um pouco mais simples, seja um pouco mais barata, que caiba ali dentro do bolso e que supra só as atividades de vida diária que ele vai fazer, traga qualidade de vida para ele e que ele não tenha nenhum déficit, né? Então, quando a gente fala em tudo isso, acho que uma das coisas que a gente mais foca quando a gente pergunta é o que o paciente gosta de fazer no dia a dia dele, né? Então, a gente sempre parte de 3 princípios, né? A gente fala em 3 tipos de funcionalidade. A gente diz aquelas próteses que são para um nível de funcionalidade e mobilidade menor, aquelas que a gente diz que é um nível intermediário e um nível mais avançado. Então, a gente entendendo o dia a dia daquele paciente, partindo desses 3 tipos, a gente consegue indicar o melhor possível. Então, você vê assim, pacientes em que a pessoa é ativa, que a gente indicando a prótese correta, a prótese que vai entregar aquilo para ele, a pessoa tem uma vida normal, a gente diz, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que a prótese vai privar isso, mas não, pelo contrário, a prótese ela vai trazer de novo a questão da funcionalidade para a pessoa. Exatamente, é muito importante durante a anamnese, né, a avaliação, o fisioterapeuta ele ter esse olhar, né, e na hora de passar uma sugestão um pouco mais técnica, ele avaliar corretamente para que não tenha nenhum furo, né, na avaliação e o paciente às vezes não fique com algum déficit depois de protetizar. Exatamente. Então, se é às vezes um paciente que ele mora numa região de litoral, que ele gosta de entrar na água, se atentar a esse tipo de coisa, trabalho, as barreiras arquitetônicas, tudo isso tem que ser abordado durante a anamnese do fisioterapeuta. Um ponto muito importante que o Alan, inclusive, ele entrou, muitas vezes tem paciente que mora em região de praia, né? Então, o paciente ali no dia a dia questiona, agora eu não posso mais ir para uma praia? Como que eu vou fazer com a minha prótese? Não, tem próteses que entregam isso, né? Então, o paciente ir à praia, entrar no mar, entrar na água, entrar numa piscina, tudo isso a gente consegue entregar. Por isso que a gente precisa entender muito a questão do dia a dia, né? Como o Alan falou, às vezes tem paciente aqui que o cara trabalha praticamente o dia inteiro em pé.
Então, assim, a gente precisa saber disso, porque a gente precisa entregar para ele funcionalidade. Então, a gente precisa entregar de novo para ele tudo que a gente fala, né? O que a amputação acabou causando. Que é o que? A pessoa perdeu o membro, ali para um pouco as atividades de vida, mas com a prótese ela permite isso, né? Isso. E com relação à questão de como a prótese ela vai trazer de volta a vida para esse paciente, vai trazer qualidade de vida, vai fazer ele de fato exercer todas as atividades e funções que ele exercia antes da amputação, né? É sempre importante a gente salientar, eu falei aí do papel do fisioterapeuta na anamnese, mas a importância de uma equipe multidisciplinar, né? Exatamente. Muitas vezes o paciente ele está apto fisicamente, tem uma musculatura boa, às vezes ele era bem ativo antes da amputação e por questões, às vezes, psicossomáticas, ele traz algumas dificuldades para protetizar. Então, é Exatamente. importante o acompanhamento do psicoterapeuta, por exemplo, o médico, o nutricionista, uma equipe multidisciplinar aí onde cada um tem a sua função para trazer qualidade de vida para o paciente, né? Exatamente, porque é um ponto muito importante, inclusive, que você tocou, Alan, porque quando a gente pensa em uma equipe multidisciplinar, né? Nesses casos, às vezes, até o próprio paciente acha, não, vou fazer a fisioterapia, só a físio, só a orientação dos técnicos aqui da clínica, só do fisioterapeuta, para mim já basta. Isso Não, quando faz a físio, né? exatamente, muitas vezes nem faz o acompanhamento, né? Mas é muito importante ter uma equipe toda por trás, o paciente ter todo o acompanhamento, porque muitas vezes a parte física, ela tá ótima, a pessoa tá muito bem, mas muitas vezes tem outras coisas por trás que podem influenciar muitas vezes pro andamento do tratamento. Às vezes podem bloquear, a gente bloquear não, né? Mas a gente visa atrasar um pouquinho, né? Toda essa questão de melhora, evolução do paciente. Então, muitas vezes o paciente tem tudo para ter uma evolução muito tranquila. Só que, por outros fatores que a gente fala que não são fatores físicos, isso acaba atrapalhando muito. E às vezes a pessoa que não está inserida no meio, ela tem um pouco de dificuldade, né? Para entender a necessidade dessa equipe multi. Às vezes acha que é só o do fisioterapeuta ou do ortopedista que fez a cirurgia de amputação, né? Então, na verdade, não é assim que funciona, né? Na verdade, a saúde, o termo dela, tem o significado de completo bem-estar físico, mental e biopsicossocial. Exatamente. Então, isso engloba aí todas essas profissões que a gente mencionou anteriormente, né? Então, vai precisar aí que o psicólogo, ele atue aí enfrentando as barreiras psicológicas desse paciente, se ele tem, às vezes, vergonha de colocar uma bermuda por conta dessa prótese, se ele tem, às vezes, uma dificuldade por conta da hora da marcha, ele claudica e ele quer o máximo possível parecer com uma marcha fisiológica, normal. Sim. Então, tudo isso é abordado pelo psicoterapeuta. A gente vê muitos casos em que o paciente às vezes fica depressivo, que ele para de se alimentar. Então, assim, é muito importante a atuação do nutricionista. Então, às vezes, quem não está inserido nesse meio tem uma certa dificuldade para enxergar, Você até né? falou uma questão da parte da nutricionista acompanhar isso, né? A parte referente a isso. É muito importante porque muitas vezes o paciente também tendo uma alteração do seu peso, isso pode influenciar muito na hora da utilização de uma prótese. Muitas vezes o paciente fala, não, beleza, coloquei minha prótese, referente a peso, não vou, a gente diz, né, me importar muito com isso, faz uma diferença muito grande. Muitas vezes você vê pacientes que fazem a prótese, se adaptam à prótese, por algum motivo acabam ganhando, a gente diz, né, acabam ficando mais pesados, acaba influenciando muito em questão de desconforto na hora de usar a prótese. Isso a gente às vezes recebe muito. O paciente às vezes engorda, altera muito a questão do encaixe. E isso acaba trazendo desconforto. Articular, né? Exatamente. Então isso é praticamente igual você falou, Alan. É uma coisa que precisa ter todos ali. Se o paciente tem, a gente fala, se consegue ter um apoio de toda essa equipe, isso é muito importante para o tratamento correr de uma forma bem legal, né? E é importante também salientar que os familiares, os amigos, eles têm também que dar esse apoio, né? Porque por mais que tenha esse acompanhamento da equipe multi, né? Os familiares em casa, não posso generalizar, mas muitos deles
às vezes acabam contribuindo para que o paciente se sinta inválido, que ele sinta que não consegue fazer as coisas. Às vezes o familiar ele tá com a intenção de ajudar, o amigo tá com a intenção de ajudar, mas deixa que eu faço isso para você, deixa que eu pego isso para você. E não é bem assim, né? Durante o tratamento a gente treina justamente a funcionalidade, atividades de vida diária. Então é importante que, se ele treina, ele deve colocar em prática. Sim. E ele precisa de espaço para fazer isso. Às vezes ele vai errar, ele vai se frustrar, e aí que entra o apoio emocional, o apoio da família. Na hora de conversar mesmo, falar, olha, você tem que continuar, tem que tentar mais uma vez. Dessa vez não ficou bom? Ok, vai tentar de novo. Então, não só a equipe multi, mas também os familiares e amigos têm um papel muito importante na reabilitação do paciente, antes e após a protetização, né? E uma coisa que você falou que também é muito legal, inclusive eu falo por mim como profissional, mas inclusive para o Alan também acredito que isso seja uma coisa muito importante, que a gente recebe muito aqui, é a questão assim, antes da pessoa colocar uma prótese, ela chega aqui e você muitas vezes escuta. Por exemplo, um paciente nosso aqui, ele questionava muito a questão de se ele voltaria a tocar bateria, por exemplo, né? E pra gente é muito gratificante que essa semana a gente recebeu um vídeo dele, inclusive, paciente o Fernando, até se ele for ver o vídeo, um abraço pro Fernando, que a gente ficou muito feliz em ver o vídeo dele tocando bateria, e ele sempre no início falava, cara, será que eu vou conseguir voltar a tocar minha bateria? A gente falou, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai conseguir. E eu falo, claro, pra mim, eu falo como profissional, é muito bom eu ver, claro, ele voltando a andar, esse feedback, fazendo as suas atividades, mas pra mim uma coisa que era tão importante pra ele como tocar bateria, ver ele voltar a fazer isso, pra mim eu falo que já valeu por todo o processo. E sem contar que assim, né, o paciente, a primeira vez que ele for fazer qualquer coisa vai ser difícil. Sim. Isso não é exclusividade do paciente amputado, para qualquer um de nós. Sim. A gente entra na faculdade no primeiro dia de aula é difícil, a gente vai fazer um curso no primeiro dia é difícil. Então ele vai chegar aqui, ele vai treinar a marcha com a prótese, nem todos vão conseguir, de fato, ter êxito na primeira sessão, né? Mas isso é construído aos poucos. Sim. Então, é difícil até se tornar fácil. Sim. Então ele vai repetir, ele vai fazer até ele conseguir, de fato, executar com perfeição ou da maneira que ele executava antes. E é basicamente sobre isso que a gente está falando, né? Devolver a vida para o paciente. E uma coisa que você falou, que é uma coisa que é muito legal abordar, eu sempre falo isso muito com os pacientes. Principalmente quando a gente pega a fase inicial e o paciente tem uma evolução muito legal. Sempre no primeiro dia eu falo, você sempre vai se lembrar desse dia. Por quê? Porque lá na frente você vai ver como aquela sua dificuldade se tornou uma coisa tão natural agora pra você. Exato. Natural, eu digo, muitas vezes o paciente, ele tem dificuldade pra colocar o liner e fica com medo, fala, será que eu vou conseguir? E hoje o paciente coloca como se fosse colocar um sapato, com uma naturalidade, uma facilidade muito grande. Às vezes a gente trabalha a questão de exercícios de equilíbrio, aqui que o paciente fala, eu nunca vou conseguir fazer isso. Nossa, eu tô fazendo errado, não é da forma que eu quero. Mas depois que o paciente acaba adquirindo, a gente diz todo esse trabalho de equilíbrio, propriocepção, fortalecimento, abrangendo tudo, né? E o paciente consegue, é muito legal porque o paciente fala, cara, se eu tento, né? Se eu trabalho isso, eu vou conseguir. Então, igual a gente estava falando, por exemplo, esse exemplo do Fernando, que a gente colocou aqui da bateria. Mas eu falo, tem pacientes aqui que a questão de dançar, né? A gente brinca, pô, voltar a dançar. Você vê pacientes que eles mandam os vídeos deles dançando. E pra gente isso é muito legal, porque a gente sabe o quanto isso faz falta muitas vezes, questão funcional para o paciente, voltar a fazer as coisas que ele gosta. Por exemplo, é igual outro dia a gente estava até conversando, seu Lúcio, né? Seu Lúcio é um transtibial. Outro dia a gente falando, pô, seu Lúcio, foi na quadra com seu filho? Sim, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito legal. O paciente, assim, colocou a prótese, se adaptou. Pô, vou lá com meu filho jogar basquete, né? Isso pra gente é muito legal, muito legal. Quando a gente fala de devolver a vida, é justamente devolver esses momentos, né? A gente que atua na área da saúde, às vezes a gente pensa que as intervenções de urgência, emergência, o cara foi baleado, o cara foi atropelado, consegui salvar a vida dele, mas não é só isso, né? A gente que
profissional de primeiro contato, mesmo no atendimento ambulatorial, a gente de fato salva a vida de muitos pacientes, né? E a gente precisa de fato de uma equipe precisa da ajuda da família, precisa da vontade do paciente, mas isso também é salvar a vida, né? Sim. Devolver a vida. Então, o paciente que às vezes jogava bola, voltar a jogar futebol adaptado, beleza, Sim. mas está jogando basquete adaptado, às vezes correr, caminhar, nadar. E quando a gente devolve isso para o paciente, é de fato devolver a vida. E é muito legal, né, Alan? Porque às vezes o paciente, primeira vez vai colocar a prótese aqui, às vezes ele tem uma perspectiva de que, não vou me adaptar tão bem assim. O paciente coloca a primeira vez, se adapta tão rápido que até ele se surpreende. Sim. E isso faz com que o tratamento fique muito mais, a gente diz, né, muito mais tranquilo, até para o próprio paciente. Porque isso é uma coisa também que a gente percebe muito. Muitas vezes o paciente tem medo de colocar. Sim. Porque tem receio de que não vai se adaptar. A gente fala assim, pacientes que às vezes, nível de transfemoral, né, onde não tem mais articulação do joelho, de início fica um pouco, não falo perdido, mas fica um pouco desorientado referente a como o joelho vai trabalhar ali na hora da marcha. Exatamente. Mas na hora que ele entende como funciona e aquilo se torna natural, até o próprio paciente para e fala, cara, nossa, né? Tipo, é aquilo, né? Entendi. Pensar, tô respirando. Exatamente, aí você para de respirar. Exatamente. O paciente, ele esquece, né? Exatamente. Quando se torna ali natural no dia a dia dele, ele acaba fazendo isso sem ficar pensando, eu tenho que fazer, né? Sim. E é engraçado pensar que tem os dois lados da moeda, né? Exatamente. Por mais que tenha um paciente que ele, às vezes, tem medo de colocar a prótese, também tem os outros que acham que é como se fosse um tênis, né? Exato, só ele, colocar. Ele fala, eu vou colocar, vou sair andando aqui, vai ser sossegado. Então, e não é bem assim. Exatamente. A gente vê que é difícil. Claro que tem uns que têm mais domínio, né? E conseguem, de fato, evoluir um pouco mais rápido. Mas tem alguns que têm certa dificuldade. E é importante passar por esses processos, né? Para que o paciente ele entenda de fato como é que funciona o mecanismo da prótese. Sim. Como o Gabriel mencionou, no nível transfemoral, que é um pouco mais complicado, né? Ele precisa entender como funciona a articulação ali da prótese, a articulação do joelho. Precisa entender como ele vai usar isso no dia a dia até se tornar natural, né? Sim. E a gente trabalha muito, até nossas redes sociais, até quem não segue a gente no Instagram, Protects, tá? A gente trabalha muito alguns vídeos dos pacientes, né? E às vezes familiares mandam pra gente, a gente vê muito a diferença, às vezes, do primeira vez que o paciente coloca. Então tem pacientes, por exemplo, o Sr. Maurício, né? O Sr. Maurício é um transfemoral. E tem um vídeo do primeiro dia ele usando a prótese e totalmente perdido na questão de como funcionava o chute, um apoio do pé. E você pega ali 1 mês e meio depois o passo natural. A evolução. Como aquilo a gente diz, como a pessoa entendeu como é o processo da marcha. E eu falo que isso não tem preço. Eu falo não só para um profissional, né? Mas eu falo isso até para uma pessoa que não conhece como funciona. Vê, se admira, sabe? Porque é uma questão muito legal para todos, assim, sabe? Principalmente para o paciente tendo esse conforto, né? Sim, o caso do Sr. Paulo também, a Protetics subiu um vídeo recentemente aí. Sim. É bacana ali notar a diferença do antes e do depois, né? Como ele estava emagrecido, né? Tinha dificuldade. Isso é verdade. Parecia até estar um pouco deprimido com a situação e tudo mais. E hoje em dia ele é outra pessoa. Sim. De fato, você percebe não só ao olhar ele caminhando, né? Mas você percebe conversando com ele, que ele é outra pessoa, ele mudou. Sim. Ele é um Paulo antes da protetização e ele é um Paulo depois da protetização. Então... Esse é um ponto muito legal, Alan, que isso a gente escuta muito também dos pacientes, que eu era uma pessoa antes e depois da amputação, depois da protetização, eu me tornei uma pessoa diferente, né? Então isso é muito legal, muito legal. Mas, galera, a gente encerra hoje a conversa por aqui. Queria agradecer ao Alan
por estar participando aqui dessa conversa. Foi muito Eu legal. agradeço aí por poder falar um pouquinho. Foi muito legal bater esse papo com você. Só lembrando a vocês que o podcast, os episódios, toda segunda-feira, a partir das 19 horas, aqui no canal do YouTube. Não deixa de seguir a gente no Instagram e aqui também no YouTube, na Protetics. Curte, comenta também. Isso, curtir, comenta, compartilhe os vídeos. E por favor, se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, coloca lá nos comentários, mandar no Instagram, que assim que possível a gente responde. A gente vai responder. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.